Profeta Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 5 a 11. Abacuque, capítulo 1, versos 5 a 11. Esse texto diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas não suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Se os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Nós vamos meditar, irmãos, no tema: quando o céu deixa a terra abalada. É o tema desta noite. Quando o céu deixa a terra abalada. Abacuque estava perplexo com o que via na terra. Agora ele está perturbado com o que ouve do céu. Ele estava perplexo com a iniquidade, com a violência e com a opressão presente no reino de Judá. Agora ele está perturbado com a resposta de Deus à sua oração. No começo, Abacuque estava inquieto com o silêncio de Deus. Mas agora ele ficou mais desesperado quando Deus começou a falar. A resposta que Deus deu a Abacuque não era a que ele esperava ouvir. A resposta veio na contramão da sua expectativa, nos ensinando de que Deus sempre cumpre a sua palavra, não apenas quando esta palavra é a nosso favor, mas também quando esta palavra é contra nós. E então eu quero convidar a sua atenção para que examinemos 3 pontos à guisa de introdução, antes de entrarmos propriamente no estudo. Em primeiro lugar, a voz de Deus pode ser mais perturbadora do que o seu silêncio. Notem vocês no capítulo 1, verso 2, que o que inquietava Abacuque era o silêncio de Deus. Até quando, Senhor? Gritarei eu violência, e tu não escutarás. O drama de Abacuque é que Deus estava calado, que Deus estava silencioso. Só que quando Deus resolveu responder à oração de Abacuque, a voz de Deus foi mais perturbadora do que o seu silêncio. E isso nos ensina, irmãos, que Deus não tem que atender ao nosso programa. Muitas vezes nós queremos formatar a maneira de Deus responder a nossa oração. Nós queremos programar o jeito de Deus nos responder, o caminho de Deus nos responder. Nós queremos escolher a providência de Deus para agir conosco. E Deus não está sujeito ao nosso programa, Ele não obedece às nossas agendas. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Na verdade, o que Deus deu a Abacuque não foi uma explicação, foi uma revelação. Deus respondeu a ele, não do jeito que ele queria, não da maneira como ele esperava. Segunda coisa, a guisa de introdução: a ação de Deus pode ser mais perturbadora do que a sua inação. Se você perceber, a queixa do profeta é que Deus nem ouvia e nem agia. A queixa do profeta é que Deus estava mudo e que Deus estava parado. Mas quando Deus resolveu agir, a ação de Deus perturbou mais o profeta do que a sua inação. Por quê? Porque na verdade, quando Deus estendeu o seu braço para agir, Ele não trouxe restauração, Ele trouxe juízo.
Ele trouxe disciplina. E você vai ver que Deus vai trazer os caldeus para disciplinar Judá. E desta maneira o profeta fica inquieto, porque ele esperava uma ação de Deus, e a teve, mas não do jeito que ele estava programado. E com isso nós entendemos que o Deus que trabalha em silêncio, ou o Deus que trabalha em silêncio melhor, nunca deixou de agir. Quando ele está em silêncio, ele não está parado, ele está agindo. Porque o silêncio é o prelúdio do juízo. Dentro desse ponto ainda da ação de Deus, é mais perturbadora do que a sua inação. É que esse julgamento de Deus, ele vem trazendo grandes abalos para o profeta. E eu queria chamar a sua atenção para nós olharmos alguns aspectos desta ação de Deus, desse juízo de Deus, desta intervenção de Deus. Porque o que está acontecendo é o seguinte: Deus mandou profetas para Judá, Deus exortou Judá, através de seus profetas, através de reis piedosos, através de calamidades naturais, através de fenômenos naturais, através de derrotas políticas, e por todas essas providências divinas, Judá endureceu o coração. Agora, Deus vai acionar o látego, o chicote da sua disciplina. E esse julgamento de Deus pode ser visto como segue. Primeiro, qual o sujeito desse julgamento? Segundo o versículo 6, a terra e o povo de Judá. Por que Deus está disciplinando Judá? Porque esse povo é o povo da aliança, é o povo do pacto. Você lê isso lá em Deuteronômio 28. Que se o povo seguisse em obediência, viria a bênção. Se o povo desobedecesse, viria a disciplina. Então este povo do pacto está recebendo exatamente o que o pacto preceituava, prescrevia. Em havendo desobediência, Deus visitaria esse povo com disciplina. E Deus é fiel à aliança, está trazendo a disciplina. Segundo, quem é o autor desse juízo, desse julgamento? É Deus. É Deus quem está trazendo os caldeus. É Deus quem está levantando esta superpotência mundial. É Deus que está agindo nas causas secundárias. Eu acho isso maravilhoso, irmãos, essa filosofia da história, onde você vê as coisas acontecendo na história, não por um mero acaso. Não porque esta ou aquela nação quis ou deixou de fazer isto ou aquilo, mas até nessas causas secundárias, como o levantamento de uma potência mundial, a queda da outra, isso não é apenas um jogo político, isso não é apenas um engenho militar, isto é o braço onipotente de Deus, agindo na história. Terceira certeza, é Deus quem suscita os caldeus. E desta maneira, foi Deus quem levantou a Babilônia. Foi Deus que entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Quarto lugar, sua iminência. Veja que você nota o versículo de número 5, que Deus está dizendo o seguinte: porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. Ou seja, esse julgamento de Deus viria exatamente nos dias do profeta Abacuque. A geração que estava ofendendo a Deus era a mesma geração que haveria de sofrer o chicote da disciplina de Deus. E finalmente, isso provocaria uma estranheza. Deus vai dizer o seguinte: quando vocês virem isso, vocês não vão acreditar. É algo que vai surpreender, algo que ninguém vai esperar. Terceiro ponto agora, da nossa introdução. O pecado do povo de Deus é mais terrível do que o pecado do ímpio. Preste atenção nisso, querido. O que espantou Abacuque? O que espantou Abacuque não foi a disciplina do povo de Deus. Ele estava pedindo por isso. O que espantou Abacuque foi Deus usar a Babilônia para disciplinar o povo de Deus. Por que ele espantou-se? Porque Abacuque entendia, e era verdade, que a Babilônia era pior do que Judá. Era uma nação mais corrompida, mais perversa, mais truculenta, mais sanguinária, mais impiedosa. Mas por que Deus usa um que é mais ímpio para disciplinar o seu povo? Primeiro, porque o pecado do povo de Deus é
é mais grave do que o pecado do ímpio. Porque quando o povo de Deus peca contra o maior conhecimento, contra maiores advertências, contra um maior amor. E Deus é soberano para escolher os métodos que Ele quer para realizar a sua vontade. Então Deus chama os caldeus, Deus convoca a Babilônia, para que esta superpotência mundial seja a vara da sua disciplina a Judá. Dito isso, eu chamo a sua atenção para a exposição do texto propriamente dito. E nós vamos dividir o nosso estudo hoje em 3 partes distintas. A primeira delas, uma descrição da ação de Deus. Uma descrição da ação de Deus. Você pode ver isso no verso 5 do texto lido. Deus não é um despreocupado espectador da história. Deus é o Deus que vindica a sua glória quando ela é ultrajada. E você vai perceber aí que este juízo é obra de Deus, porque eu realizo. É uma obra iminente, vai ser nos dias de Abacuque. É uma obra que produzirá espanto. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei. É uma obra inacreditável, vós não crereis. É a obra que demandará atenção. Olhai, vede entre as nações. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns subpontos importantíssimos. Primeiro, Deus exerce um governo universal e não apenas doméstico. Olha o verso 5 comigo. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. O que estava acontecendo com Abacuque? Abacuque estava olhando para Judá. Abacuque estava focado em Jerusalém. Abacuque estava tirando uma radiografia apenas do seu povo. Ele estava tendo uma visão limitada, doméstica, intestina, interna, provinciana. Ele estava olhando apenas para os limites do povo de Israel, do povo de Judá. E Deus está mostrando para ele, meu filho, abra um pouco mais o campo da sua visão. Olha com o olhar do farol alto. Olha sobre os ombros dos gigantes. Olha não apenas na limitação geográfica, paroquial e restrita de Judá. Levante seus olhos, porque o Deus a quem você serve não é o Deus de um povo, não é o Deus de uma tribo, não é o Deus de uma nação, é o Deus de toda a terra. Ele está agindo em todo o universo. A visão de Deus é universal. Deus não é apenas o Deus da igreja. Deus não é apenas o Deus preso aos templos religiosos. Ele é o Deus que dirige as nações. Tudo que acontece na terra, Deus está no controle. O seu governo abrange o mundo inteiro. Isso é uma coisa maravilhosa para entender. Segunda coisa, segundo ponto, Deus não está inativo, mas trabalhando para julgar o pecado. Olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Preste atenção nisso, irmão. O silêncio de Deus não é sinônimo de inação, é prelúdio de juízo. O pecado nem sempre é punido imediatamente. De certa forma, a ordem irremediável é esta: arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Quem não ouve o chamado da graça, ouvirá a buzina do juízo, certamente. E aqui você vai perceber que o profeta vai dizer que esta obra de Deus vai realizar 2 sentimentos chocantes. Primeiro sentimento chocante, olha o versículo 5. Vede entre as nações, olhai-vos, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo obra em vossos dias, obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Você vai perceber que esta obra vai produzir espanto. Espanto. Trouxe desvanecimento, quase que como a ideia no hebraico é de desmaio. Desmaio. Quando Deus revelou a Abacuque o seu plano, o seu projeto, é como se tivesse fugido as forças de Abacuque. Seus olhos tivessem perdido o brilho, seus joelhos ficassem trôpicos, suas mãos descaídas. Ele não estava percebendo que Deus estava se levantando sim, para punir o pecado da sua nação, através de uma outra nação, mais amarga e mais impetuosa. Segundo, essa obra produziria uma espécie de incredulidade. Ou seja, ninguém poderia crer que Deus escolheria os caldeus para disciplinar os judeus.
Ninguém poderia acreditar que Deus entregaria a cidade santa de Jerusalém nas mãos do ímpio, perverso, idólatra Nabucodonosor. Ninguém poderia acreditar que Deus entregaria os vasos sagrados do templo para serem profanados num templo pagão na Babilônia. Ninguém podia acreditar que a cidade santa seria saqueada e invadida por um rei ímpio. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Isaías, capítulo 44, 28. Deus chama Ciro de meu pastor. Lá no capítulo 45, 1, Deus chama Ciro de meu ungido. E você vai perceber que Deus é o Deus que usa a quem Ele quer. Não está dizendo com isso que Ciro era convertido, não. E nem estava dizendo com isso que este homem tinha um coração reto, não. Está dizendo o seguinte, que Deus pode usar um ímpio para a realização do seu plano soberano, perfeito e glorioso. Todos os homens estão nas mãos de Deus. Não há ninguém que seja fora do cuidado, da proteção e do governo de Deus. Desta maneira, esse governo de Deus aplica o juízo, um juízo público, chocante, rápido e exemplar. Porque o juízo que Deus está trazendo sobre Jerusalém aqui é um exemplo do que Deus traria mais tarde, no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, e é um símbolo e um tipo daquele juízo que acontecerá nos últimos dias. Terceiro lugar, Deus não permanece silencioso, Ele responde às orações. Por que que Deus está trazendo a Babilônia? Em resposta às orações de Abacuque. Até quando, Senhor? Clamar-te-ei violência e não escutarás, opressão e não agirás. E Deus então resolve responder a oração do profeta. Note, biblicamente isso, a conexão entre oração e ação divina. Sempre que a oração sobe do altar para o trono, do trono vem a resposta da oração em termos de intervenções soberanas de Deus na história. Há uma conexão entre o altar e o trono. De certa maneira, a igreja é corregente com Deus na medida em que ela ora. Se nós nos apercebêssemos disso, nós teríamos muito mais entusiasmo em orar. Porque a ação de Deus na história, muitas vezes é resultado da oração da igreja. Oração do povo de Deus. Se você ler, e foi o que nós meditamos domingo passado de manhã, Salmo 119, versículo 102. É tempo, Senhor, de intervires, porque os homens têm violado a tua lei. Quando a lei de Deus é violada, a igreja ora. Quando há arrependimento, Deus responde com restauração. Quando há rebeldia, Deus responde com juízo. Porque Judá não se arrependeu, Deus está trazendo o chicote da disciplina. Segundo ponto, irmãos, da nossa meditação, uma descrição da disciplina de Deus. Versículos 5 e 6. Eu quero destacar alguns subpontos. Primeiro, Deus que disciplina seu povo é o soberano Senhor da história. Versículo 6, olha comigo. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Veja que o mapa político do mundo está mudando. Se você lembra, no ano 722, o maior império do mundo era a Síria. Ninguém podia resistir à Síria. Durante 3 anos, o rei da Síria cercou Samaria e saqueou a cidade, destruiu a cidade e levou o povo embora para o cativeiro. Desse cativeiro, o reino do norte nunca voltou. Neste mesmo tempo, governava em Judá o rei Ezequias. E o mesmo rei que saqueou e dominou o reino do norte, Samaria, cercou e tomou algumas cidades de Judá e tentou tomar a cidade de Jerusalém, e por intervenção de Deus, ele não o fez. Mas esse grande império assírio caiu nas mãos da Babilônia em 612. Os caldeus começaram a crescer como grande potência mundial. Naquela época haviam 3 potências mundiais: a Assíria, a Babilônia e o Egito. Já que a Síria tinha sido dominada pela Babilônia, o Egito se levantou para resistir o poder da Babilônia e marchou com seus exércitos para a Síria, lá na região de Carquemes. E diz a Bíblia que nesta batalha o faraó Neco é derrotado.
E a Babilônia se levanta em 609 como a única grande potência mundial. E o que agora Abacuque nos informa é que este levantamento da Babilônia não é em virtude do seu poderio militar, não é em virtude do seu engenho político, não é em virtude da fraqueza dos dois impérios mundiais que caíram, mas esse levantamento dos caldeus é obra de Deus. É Deus quem suscita os caldeus. Este Deus é o Deus soberano da história. Diz a Bíblia que Ele levanta reinos e abate reinos. Ele levanta reis e abate reis. A história não está entregue ao caos. A história não está entregue à deriva. A história está nas mãos do Deus soberano e eterno. É Ele quem dirige as nações. E Abacuque está compreendendo isso. Segundo lugar, Deus usa até o ímpio para cumprir seus soberanos propósitos. Versículo 6, os caldeus eram instrumentos de Deus e não agentes à revelia do seu poder. Eles estavam a serviço de Deus, eles eram a vara da disciplina de Deus sobre Judá. Se vocês lerem Jeremias 25:9, o invasor caldeu, Nabucodonosor, é chamado por Deus de meu servo. É Deus quem está trazendo. E Deus pode usar um ímpio, um idólatra, um politeísta, um homem truculento, que pensa que ele é Deus, para a realização dos seus soberanos propósitos. Isso é uma coisa tremenda, irmãos. Ele é o Senhor da história. E o que o profeta Abacuque está entendendo aqui, eis que suscita os caldeus. Você vai perceber que nesta ocasião, aqui do profeta, possivelmente Nabucodonosor já estava ensaiando o cerco sobre a cidade de Jerusalém. Você sabe que foram 3, no governo de Jeoaquim, no governo de Joaquim e no governo de Zedequias, quando então a cidade de Jerusalém caiu, depois de um cerco dolorosíssimo, que o profeta Jeremias descreve no livro de Lamentações. E esse cerco foi tão doloroso que não tinha mais suprimento dentro das muralhas. Faltou pão, faltou água, ao ponto das mães comerem os seus próprios filhos. Ao ponto do profeta afirmar que os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome dentro das muralhas. E quando já não havia nenhuma possibilidade de resistência dentro da cidade de Jerusalém, Nabucodonosor então invade a cidade, pisa os jovens como lama, violenta as moças, força as mulheres, passa a fio da espada velhos e crianças e destrói de uma maneira truculenta e sanguinária a cidade. Terceiro lugar, o juízo que sobreveio ao reino de Judá não procedeu do diabo, nem do mundo, mas de Deus. O verso 6 nos diz isso, pois eis que suscita os caldeus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, irmãos, é muito comum você escutar algumas pessoas atribuindo todo o mal que acontece, ou toda situação adversa que acontece, ao diabo. E se você fizer uma leitura mais meticulosa da Escritura, você vai notar que muito daquilo que as pessoas atribuem a Satanás não passa da mão de Deus, aplicando juízo sobre a história e até mesmo sobre o seu povo. Não foi o diabo que levantou a Babilônia. Não foi o diabo que levantou Nabucodonosor. Não foi o diabo que entregou Jerusalém nas mãos daquele perverso rei. Não foi o diabo que entregou os vasos sagrados do templo nas mãos de Nabucodonosor para ele profanar esses vasos do templo num templo pagão. Foi Deus. Quarto lugar, a intervenção de Deus na disciplina do seu povo produz espanto até mesmo nos mais piedosos. Sabe, queridos, a resposta de Deus pode muitas vezes nos deixar alarmados. Sabe por quê? Porque muitas vezes a resposta de Deus gera no nosso coração um problema teológico. E os nossos maiores conflitos são os conflitos teológicos. Quando nós não conseguimos, na nossa mente limitada, associar essa questão de um mais perverso disciplinar o povo de Deus. Na cabeça de Abacuque não podia conjugar, afinar, alinhar, harmonizar-se o fato de Deus levantar a Babilônia para ser o chicote, o látego da disciplina de Judá. Ele queria que Deus disciplinasse Judá. Ele pediu para Deus disciplinar Judá, mas não, Deus, não desse jeito.
Mas Deus não está sujeito aos nossos meios, aos nossos gostos, ou às nossas preferências. Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano. Por exemplo, nós todos ficamos perplexos e chocados quando Hitler, um homem perverso, esmagou a França e quase que esmaga a Inglaterra. E nós questionaríamos, mas como? Um homem perverso, mau, assassino, truculento, sanguinário, pode se tornar instrumento para destruir outros mais justos do que ele. Esse foi o drama, essa foi a angústia do profeta Abacuque. E por isso eu chamo a sua atenção para nós olharmos agora nos versos 6 a 11, o último ponto da nossa mensagem, que é uma descrição do instrumento usado por Deus. Esse instrumento que é o chicote da ira de Deus, que é a Babilônia. A descrição que Deus faz dos caldeus é assombrosa. Diz o texto, versículo 6 aí, é uma nação amarga e impetuosa. No verso 7 você vê aí que eles são pavorosos e terríveis. No verso 9, agem com violência e ajuntam cativos como areia. No verso 10, eles escarnecem e riem dos reis. E eu quero então olhar para esse texto e elencar aqui 8 características dos caldeus. Com a sua Bíblia aberta aí comigo, vamos ver. Primeiro, versículo 6. Eles são cruéis, são uma nação amarga e impetuosa. Os caldeus eram guerreiros, experimentados, não respeitavam nenhum poder político, nem econômico, nem militar. Na verdade, não havia ninguém na terra que pudesse resisti-los. Eles eram amargos, eles eram impetuosos, eles eram crudelíssimos. A atitude deles, não havia na atitude deles nenhuma complacência, nenhuma misericórdia, nenhuma ação de bondade. Eles eram opressores da primeira ordem, totalmente destituídos de quaisquer restrições morais. Por onde eles passavam, eles deixavam um rastro de morte e de destruição. Esta é a descrição do versículo 6. Mas se você olhar no versículo 6, a parte B, eles eram expansionistas. Parte B diz que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O versículo 9 diz, pois todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. O que é que significa isso? Que eles eram insaciáveis. Eles não se contentavam. Eles queriam ampliar e estender o limite do seu reino para todos os rincões da terra. Eles pilhavam cidades, feriam pessoas, conquistavam terras. Eles não tinham limites na sua ambição. Eles eram expansionistas. Desta maneira, eles faziam ataques generalizados em todas as cidades, em todos os países, em todos os reinos da época, e de certa forma eles iam matando, eles iam saqueando, eles iam se apossando, e Judá não era nada menos ou nada mais do que apenas uma partícula de pó, diante deste terrível aspirador de pó, que era a Babilônia. Eles eram expansionistas. Esta é a linguagem do versículo 6, a parte B. Em terceiro lugar, vamos ver a terceira característica deles. Eles eram implacáveis. Olha o verso 7 comigo. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. São pavorosos e terríveis, truculentos, sanguinários e cruéis. Não respeitavam qualquer direito humano. Eles pisavam os jovens como se pisa lama nas ruas. Se você puder olhar comigo, Lamentações, abra lá um pouquinho comigo em Lamentações. Você vai ter uma noção de como é que eles eram truculentos como é que eles foram truculentos nessa invasão a Jerusalém. Logo depois do profeta Jeremias, está o livro de Lamentações de Jeremias. Você vai ver como é que Jeremias descreve essa invasão de Jerusalém. Como é que eles foram truculentos, não se incomodando com a opinião pública, nem com as leis internacionais. Capítulo 2, 21. De Lamentações. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te
apiedaste. Capítulo 4, verso 5. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escalatas se apegam aos monturos. Capítulo 5, 11 a 18. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta. Os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos, por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos, pelo monte Sião que está assolado, andam as raposas. Essa é uma descrição de quão truculenta foi esta invasão dos babilônios na cidade de Jerusalém. Ponto 4, eles eram absolutistas. Voltando lá para Abacuque 1, versículo 7, parte B. Diz o texto: e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Note vocês, está acontecendo o seguinte: eles entram, invadem, pilham, saqueiam, matam, exploram, expoliam, e eles não têm nenhuma necessidade de dar satisfação a ninguém. Eles se assentam no cume dos montes, da vaidade, da soberba, da presunção, e eles reverenciam a si mesmos, eles aplaudem a si mesmos, eles tributam glória a si mesmos, eles não se sujeitam a ninguém, não prestam obediência a ninguém, não tinham nenhuma força, nenhuma lei sobre eles, eles condecoravam a si mesmos com a dignidade máxima. Eles são absolutistas, direito deles é a sua própria força. Quinto lugar, olha comigo o versículo 8, eles são irresistíveis. Aqui no verso 8, é interessante que o profeta vai comparar seus cavalos e seus cavaleiros com 3 animais predadores: o leopardo, o urso noturno e a águia. O leopardo é um dos animais mais ágeis quando está em linha reta, e pela sua própria articulação física, quando ele salta em cima de uma vítima, via de regra ele quebra a espinha dorsal dessa vítima, e raramente esta presa escapa viva. O urso da noite era aquele urso que tinha a capacidade de visão noturna, e então ele era perito em caça, e via de regra nenhuma caça, nenhuma presa conseguia escapar de suas garras mortais. E a águia, pela sua capacidade de enxergar de longe a presa e voar com velocidade rapidíssima como um relâmpago, era impossível a presa escapar-se de suas garras possantes. Então o profeta compara o poder dos cavalos e dos cavaleiros caldeus como um leopardo, como um urso da noite, como uma águia. São irresistíveis. Judá estaria perdido diante do ataque deste megalomaníaco e terrível império. Quinto lugar, ou melhor, em sexto lugar, eles eram conquistadores insolentes. Olha comigo aí os versos 9 a 11a. Eles todos vêm para fazer violência. Seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Preste atenção aqui em algumas coisas. Diz o verso 9, eles todos vêm para fazer violência. Qual era o pecado de Judá? À luz do versículo 2 aí, do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O que é que o profeta está querendo nos dizer com isso? O que ele está querendo nos dizer é o seguinte, irmãos, é que o pecado de Judá foi violência, e a disciplina de Judá é violência. Está acontecendo aqui o que o Senhor Jesus Cristo disse, lá no Getsêmani. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: os que lançam mão da espada, a espada morrerão. O que ele está querendo dizer aqui é o que o profeta Obadias disse mais tarde, acerca dos
edomitas, o teu feito tornará sobre a tua cabeça. O que ele está dizendo aqui é o que Gálatas 6:7 afirma: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Judá praticou violência e está recebendo violência como castigo. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, que os caldeus não respeitavam nem reis nem príncipes. Não respeitava poder constituído. Aliás, um dos prazeres do rei da Babilônia era pegar os reis e os príncipes, colocá-los numa jaula e expô-los ao ridículo diante nas suas cidades. Ele está dizendo que eles passam como o vento leste. Esse vento leste era o vento que vinha do deserto, e quando esse vento quente do deserto passava, destruía as plantações, trazia morte. E ele está dizendo o seguinte, que os babilônios viriam como um vento impetuoso, rápido, forte, destruidor. E quando ele diz aqui o seguinte, olha por favor o que está escrito aí, no verso 10, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Esta palavra que amontoando terras tomam, e eles riem das fortalezas, não é propriamente a questão de conquistar a terra, conquistar a cidade, não. É que as cidades antigas se vangloriavam de serem cidades fortificadas. Qual era a segurança das cidades? As suas muralhas. Por que Samaria achou que jamais cairia? Porque ela estava num monte, cercada de muralhas. Por que os edomitas acharam que jamais eles seriam derrubados? Porque Edom ficava no alto de uma montanha. E Deus disse para eles através de Obadias: ainda que você coloque o seu ninho nas estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Então os babilônios se especializaram numa forma de ataque. Foi aquilo que aconteceu em Massada. Por que os romanos saquearam a fortaleza de Massada, onde 3.000 judeus se refugiaram depois da invasão de 70? Eles foram levantando uma rampa de terra, e eles iam amontoando lixo e terra, do lado de fora da muralha, e desta maneira eles conseguiam pular esta muralha. Eles amontoavam terra nas fortalezas, e desta maneira os seus soldados invadiam essa cidade. Era impossível que qualquer cidade resistisse a esta estratégia que eles se especializaram para tomar as cidades fortificadas. E desta forma, eles riam dos príncipes, riam dos reis, e não tinha qualquer cidade fortificada que pudesse resistir ao seu ataque. As hordas, ele disse aqui, olha comigo por favor, versículo 9, eles reúnem os cativos como areia, ou seja, havia hordas e mais hordas de pessoas que eles faziam cativos e levavam para a Babilônia como escravos, dominados. Em sétimo lugar, olha comigo, penúltimo lugar, eles eram megalomaníacos. Parte B do versículo 11, diz o seguinte, olha aí por favor, eles fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. A Babilônia era politeísta, mas o maior Deus da Babilônia, nesse momento, era a sua força, era o seu poder, era a sua destreza militar, era o seu poderio bélico, era o seu poderio militar, era o seu poder de conquista. Eles adoravam a eles mesmos, eles adoravam a sua própria força, eles adoravam o seu próprio poder de conquista. Eles eram os seus próprios deuses. Por isso, lá no capítulo 4 de Daniel, você vê Nabucodonosor passeando no seu palácio e diz: esta é a Babilônia que eu construí pelo meu poder e para a minha glória. Eles adoravam a si mesmos. Se você estudar a questão dos deuses da Babilônia, todos os deuses da Babilônia eram deuses de guerra, eram deuses da guerra. E eles achavam que os seus deuses lhes davam o poder conquistador para dominarem o mundo. Certamente, o que aconteceu foi o seguinte, irmãos. O que passou na cabeça de Nabucodonosor é que o Deus da Babilônia tinha imposto ao Deus de Israel, ao Deus Jeová, uma fragorosa derrota. Quando as lutas iam para os campos de batalha, não eram apenas dois exércitos que lutavam, no entendimento deles, era uma guerra de deuses, que Deus é mais forte. Lembra lá quando Senaqueribe insultou o rei Ezequias, dizendo: que Deus das nações
impediu que eu dominasse uma nação, livrou alguém das minhas mãos. O entendimento deles é que era uma batalha de deuses. Então eles achavam que os deuses da Babilônia lhes davam vitórias militares e eles deviam adorar o próprio poder deles, a própria força deles, o próprio poder de conquista deles. Eles eram então megalomaníacos, promulgavam o seu próprio direito, colocavam-se no lugar de Deus. Finalmente, talvez essa palavra pudesse ter consolado Abacuque. Aí no versículo 11 está escrito o seguinte: então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Eles eram culpados. Por que eram culpados? Porque na verdade fora Deus quem trouxera Nabucodonosor e os babilônios e os caldeus contra Judá e Jerusalém. Foi Deus quem levantou os caldeus, foi Deus quem levantou a Babilônia, foi Deus quem usou a Babilônia, foi Deus quem deu poder à Babilônia, foi Deus quem entregou as nações na mão da Babilônia, mas nunca a Babilônia entendeu que fora Deus quem tivera usando a eles todo esse tempo. E em momento algum, nem Nabucodonosor, nem nenhum de seus príncipes, nem o seu povo, entendeu que Deus é quem estava fazendo todas essas coisas. Eles acharam que eram eles mesmos, o poder deles mesmos, os seus próprios deuses. E então Deus diz: vocês são culpados, porque vocês nunca me reconheceram. E o que vai acontecer? Deus vai disciplinar, Deus vai punir, Deus vai julgar a Babilônia. Por causa da sua altivez, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa da sua megalomania, porque nunca deu glória ao nome de Deus. E eu gostaria então de concluir, trazendo para nós aqui 5 pontos, 5 frases, que são frases de aplicação, de lições práticas para nós. Primeira lição prática: se o povo de Deus pecar, ele deve esperar da parte de Deus disciplina. Preste atenção nisso. Você é o povo, faz parte do povo da aliança, do povo do pacto. E quando um pai ama, ele disciplina. O pecado produz disciplina. Segunda lição prática: se o povo de Deus é disciplinado por seus pecados, os inimigos de Deus não podem ter a esperança de escapar do julgamento divino. Preste atenção nisso. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas, não. Olha o que está escrito lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Está escrito o seguinte, eu vou ler para você. Está escrito assim. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Note isso. Ao seu povo Deus disciplina, mas ao ímpio que não reconhece a mão de Deus, ele é punido e julgado sem cura, sem restauração. Terceiro, Deus pode lançar mão de instrumentos estranhos para disciplinar o seu próprio povo. Foi Deus quem trouxe os caldeus. Lá em Daniel 10, Isaías 10:5, diz que a Síria era a vara da ira de Deus contra Israel. Quarta lição: os homens ímpios e as nações que Deus empregar na execução de seus julgamentos não escaparão da responsabilidade de suas próprias ações. É isso que está escrito lá em Isaías capítulo 10, versículo 12. Está escrito o seguinte, na palavra de Deus: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Depois que Deus termina de disciplinar o seu povo, Deus julga o instrumento que ele mesmo usou e que não reconheceu a mão de Deus. O último lugar: a exaltação de si mesmo
é o último engano dos corações tolos. Este foi o engano que a serpente provocou no coração de Eva. Se você comer, você vai ser como Deus. Essa sede que o homem tem de ser igual a Deus é o maior engano e é o último engano de Satanás. Leva a pessoa para a ruína. A soberba precede a ruína. Quem se exalta a si mesmo será humilhado, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Irmãos queridos, quando os céus alarmam a terra, esta foi a resposta de Deus para Abacuque. Orar é algo muito sério, porque quando você ora, Deus responde. Nem sempre responde do jeito que nós gostaríamos de ouvir, mas Deus é soberano e o que Ele faz é perfeito. Agora eu posso não entender. Você vai ver, graças a Deus, porque esse livro prossegue, né? As crises do profeta vão parar, vão acabar. Daqui a pouquinho nós vamos ver esse profeta não em crise mais. Daqui a pouquinho nós vamos ver esse profeta animado com Deus. Deus vai abrir a cortina, vai mostrar para ele um plano bendito, glorioso. E ele vai se exultar em Deus, ele vai se alegrar em Deus. Assim é a igreja de Deus. Quando nós estamos instruídos pela verdade, quando nós entendemos a soberania de Deus, quando nós compreendemos o plano perfeito de Deus, agora podemos ficar chocados, mas nós vamos entender que Deus sempre esteve no controle e que Ele está conduzindo todas essas coisas para o nosso bem e para a sua glória. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.